Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual da Sociedade Espírita de Icoraci, desenvolvendo os temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje discorreremos sobre o capítulo 10, com o tema Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Foi feita essa pergunta a Jesus pelo apóstolo Pedro. Quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos, aos nossos semelhantes? E Jesus respondeu: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que deixa bem claro que nós, espíritos imperfeitos, devemos perdoar sempre. Imaginem o Criador, o nosso Pai que está no céu, em sua infinita bondade. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoarmos aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. O que esse versículo nos traz, na verdade, não é nenhuma novidade. Porque na própria prece dominical que nos foi deixada como modelo pelo Divino Mestre, está escrito: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na mesma proporção, se perdoarmos, seremos perdoados. Se não perdoarmos, não temos nem por que pedir perdão. Os atributos da alma. A alma elevada possui mansietude e caridade. A alma sem elevação, ódio e rancor. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as faltas dos outros? Certamente, queridos irmãos, que a este tipo de pecadores Deus não ouve, porque não há sintonia, porque não há sinceridade em suas palavras e em seu clamor. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido na prisão,
Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Faz as pazes com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, enquanto estás aqui, reencarnado com ele. Porque senão, após a tua morte, após o teu desencarne, serás entregue ao juiz da tua própria consciência, pesada e culpada, que vai te julgar. E o ministro da Justiça dará a sentença e será metido na prisão. Que prisão? A prisão do corpo novamente, onde o espírito está preso aqui na crosta terrestre para cumprir suas provas e as expiações de suas faltas. Mas vejam esta verdade clara que está no Evangelho. Ninguém, por suas faltas, queimará eternamente no fogo do inferno, como é dito pela falta de conhecimento de algumas pessoas. Não existe penas eternas, está escrito em Mateus capítulo 25 e 26. Serás metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não tiver pago o último centil. Mas quando você estiver pago, feito o seu replantio, reparar as suas faltas, ficar limpo de coração, você está livre. Então a pena a que somos submetidos pelas nossas próprias faltas só nos alcança até o momento em que as resgatemos, para poder, como disse Jesus, limpos de coração, poder então ver a Deus. Qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro te reconciliar com o teu irmão. E depois virás fazer a tua oferta. Palavras de Jesus que está registrada pelo evangelista Mateus, versículos 23 e 24. Que coisa interessante. Jesus viu a oferta material que ia ser colocada sobre o altar pelo costume daquele povo, pela fé daquele povo que eles tinham até então, e não colocou obstáculo nenhum contra ela. Era a crença daquele povo, era a crença daquela pessoa, tudo bem. Mas antes, vai te reconciliar com teu adversário, isso sim é importante. E depois, faz de acordo com a tua fé, que se não fizer bem, mal nenhum também não fará. O ensinamento expressa que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Antes de pedir perdão, é preciso que você perdoe os seus semelhantes, para só então ter condições de se colocar humildemente como pecador diante do Criador e pedir a reciprocidade
da sua ação caridosa em forma de perdão para as suas faltas. Quando diz: ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem ou a mulher haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Lembra a prece: é perdoando que somos perdoados. O argueiro e a trave no olho. Como é que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não és capaz de ver uma trave no vosso olho? Ou como é que dizei ao vosso irmão: deixe-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso olho uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: o que pensaria se eu visse alguém fazer isso que eu faço? É você se colocar na posição da pessoa que você está pretendendo julgar. Quando temos o ensinamento do Divino Mestre da maior importância e que muito pouco ainda é usado pelos seus aprendizes na nossa atualidade. Não julgueis para não seres julgado. Não julgueis a fim de não serdes julgado, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Com a medida que medizes, serás medido. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenha servido para medir aos outros. Foi um dos maiores ensinamentos do Cristo para todas as posteridades e que até hoje, mais de 2000 anos após, ainda somos mestres, ávidos por julgar os nossos semelhantes. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal, o que seria aceitável, porque não se pode contribuir com o mal, nem com o mal feito,
nem com haver colúnio da pessoa com quem está fazendo mal, ou é para desacreditar a pessoa cujos atos estão a criticar. Nós queremos corrigir o mal, corrigir a pessoa para o seu próprio bem, ou nós queremos desacreditá-la, diminuí-la, humilhá-la perante as pessoas que estão assistindo. Não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto, no caso então, só há maledicência e maldade. No primeiro caso, pode até ser louvável e constitui, mesmo em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque não ser assim, jamais a sociedade reprimiria o mal. Como? E é preciso que as pessoas entendam isso. Como eu posso me corrigir? Se eu estou fazendo mal, se nesse momento eu estou dizendo, por exemplo, um ensinamento errado, uma conclusão errada da minha parte e ninguém me corrigir, como eu vou consertar? Eu vou seguir errando. Então, nesse caso, para fazer o bem, para fazer daquele mal, nascer um bem, a reprimenda é louvável. No segundo caso, é egoísmo puro e maldade. Não é possível que Jesus haja proibido que se profligue o mal, que se reprima o mal, que se repreenda o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Entendam, a razão moral para criticar está na razão direta com a moral daquele que critica. Eu não posso julgar ninguém, criticar ninguém se eu tenho em mim defeitos piores do que o daquela pessoa. Para mim poder criticar, julgar, eu tenho que ser absolutamente correto. E nesses termos, quem de nós poderia atirar a primeira pedra? Ressalvando-se, todavia, os casos em que é para o bem da própria pessoa, é para se corrigir um comportamento e que para fazer a partir dali que a pessoa consiga caminhar no caminho do bem. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe e que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que tem igualmente ressaltar as palavras de Jesus. Então, meus queridos amigos, 1 grama de exemplo vale muito mais do que 1 tonelada de conselhos. A maior autoridade é o exemplo. Instrução dos Espíritos sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 77 vezes. Não 7 vezes,
mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um ensino de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ele nos ensinou e que ele ensinou primeiramente a seus discípulos. É o mesmo pensamento com que vos se deparará sempre. Como eu já falei, na prece dominical do Pai Nosso. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece, quando não dizem perdoo, mas acrescentam: mas não me reconciliarei nunca. Não quero torná-lo a vê-lo nunca mais em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. O perdão verdadeiro é aquele que esquece completamente a ofensa recebida. Indulgência. A indulgência, queridos irmãos, não vê os defeitos dos outros. Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não tornem conhecidos. Senão dela unicamente, para que não se torne conhecidos, senão da própria pessoa que está presenciando. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para ele, escusa plausível, séria, e não das que com a aparência de atenuar a falta, mas com a evidência, mas as que evidenciam com pérfida intenção. Então, a pessoa que vê o defeito dos outros não é para divulgar, muito pelo contrário, é para ocultá-lo enquanto possível. Jesus só destacava o lado bom das pessoas, como no exemplo de Pedro, ao negá-lo 3 vezes, Jesus não considerou a fraqueza do seu discípulo, mas olhou o lado bom somente e evidenciou esse lado, e Pedro foi o grande baluarte do Evangelho. Em momento nenhum Jesus condenou Madalena, por exemplo, possuída de 7 demônios. Ele só destacou o seu lado bom, e Madalena cresceu tanto e é a pessoa digna que se transformou no decorrer da romagem de Jesus na terra. E quando a maledicência descobre o defeito, devemos fazer comentários baseados no Evangelho, procurar atenuar a culpa daquele que ainda é vítima desse tipo de fraqueza, para que ele não se sinta constrangido pela humilhação pública. Assim age um cristão. O Espiritismo, doutrina consoladora e bendita.
Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminados está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. A caridade, meus amigos, nas suas várias e progressivas formas, que se inicia na caridade material, passa pela benevolência, passa pela indulgência e vai trocando de categoria conforme evoluímos espiritualmente até chegar na piedade. É o grande e único passaporte para a vida eterna. Porque a sã doutrina já prega há muito tempo. Fora da caridade não há salvação. É permitido repreender aos outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada, nossos filhos, aqueles porque somos responsáveis, nossos comandados. Por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as más das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro caso, é um dever de caridade. É um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. Repreender para corrigir. Repreender para dali nascer um bem. Ademais, a censura de alguém, a censura que alguém faça a outrem, deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio. Devemos fazê-la, essa repreensão, essa reprimenda com todo cuidado e, em primeiro lugar, dirigi-la a nós próprios, para que não possamos estar cometendo erros maiores do que aqueles que estamos vendo e ainda assim querendo nos enfeitarmos com penas de pavão, dando uma de mestre, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Esta era a nossa reflexão para hoje. Até breve. Gratidão. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também.